Galileu estava observando as oscilações de um lustre da Catedral de Pisa quando teve a ideia de fazer medidas do tempo de oscilação. Galileu fez a contagem do tempo de oscilação do lustre comparando com a contagem das batidas de seu próprio pulso. Com isso, ele verificou que o tempo das oscilações era quase o mesmo entre pequenas amplitudes. Em casa, ele repetiu com sucesso o experimento utilizando um pêndulo simples. Verificou ainda que o tempo das oscilações dependia do comprimento do fio e independiam da massa suspensa pelo fio. O pêndulo simples é composto por uma partícula de massa m suspensa por uma das extremidades de um fio inextensível, de massa desprezível e comprimento L, cuja outra extremidade é fixa tal que ele possa oscilar livremente, com amplitudes menores que 5 graus. Quando o pêndulo é deslocado à sua posição de equilíbrio, ele oscila sob a ação da força-peso, apresentando um movimento periódico. As forças atuantes sobre a esfera de massa m são força-peso e a força de tração. A força centrípeta que mantém o pêndulo na trajetória de um arco circular é a resultante da força de tração que o fio exerce e da componente da força-peso na direção do raio, que imprime a aceleração centrípeta. Podemos determinar a aceleração da gravidade local medindo a aceleração tangencial e o ângulo de um pêndulo simples. Considerando que o movimento executado pelo pêndulo seja um movimento harmônico simples e considerando amplitudes no máximo iguais a 5 graus, pode-se trabalhar com esta equação para a obtenção do período. Para entender melhor a prática, devemos estar cientes de duas definições. O tempo que o pêndulo leva para completar um ciclo, ou seja, um percurso completo que começa e termina no mesmo ponto, chama-se período. Amplitude é o ângulo máximo de afastamento do pêndulo em relação à vertical. Para determinar a aceleração da gravidade local através do movimento pendular, foram utilizados um tripé com haste metálica, alguns metros de fio, um corpo de prova metálico, um corpo de prova de nylon, um cronômetro e uma trena. Inicialmente o fio foi preso na haste do tripé e foi pendurado o corpo de prova metálico. Mediu-se o comprimento do fio entre a extremidade da haste metálica e o centro de massa do corpo de prova. Em seguida, o corpo de prova foi deslocado 5 graus para a direita em relação à posição de equilíbrio, sendo solto para início da oscilação pendular. Salienta-se que através da trigonometria encontra-se a medida correspondente ao ângulo de 5 graus. Em seguida foi cronometrado após a estabilização do movimento o tempo de 10 oscilações completas do corpo de prova. Este procedimento foi repetido por mais 4 vezes. Todos os procedimentos citados foram repetidos também para o corpo de prova de nylon. Em um segundo momento da prática, o experimento todo foi repetido para ambos os corpos de prova, modificando agora os comprimentos do fio. Os dados registrados durante a prática podem ser observados nesta tabela. O cálculo da aceleração da gravidade para os dois corpos de prova, considerando os diferentes comprimentos trabalhados, foi obtido após rearranjo matemático da equação do período do pêndulo simples. Os resultados estão nesta tabela. Para a construção de um gráfico foi necessário calcular os quadrados dos períodos para os respectivos corpos de prova, uma vez que a equação rearranjada nos revela a linearidade entre o comprimento do fio e o quadrado do período. Com os dados foi possível determinar a aceleração da gravidade local, obtendo os valores de 9,66 e 9,59 metros por segundo ao quadrado para os corpos de prova de metal e nylon respectivamente. O experimento apresentou um erro médio percentual de 1,82%, considerado baixo, em função da tomada de tempo para 10 oscilações do pêndulo em 5 movimentos, ou medidas. De acordo com a reta do gráfico, o valor da aceleração da gravidade é fornecido através da tangente do ângulo.